Olá, nós estamos iniciando mais uma série de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação, nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando as suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema da nossa entrevista de hoje é prescrição médica, o brincar e contar histórias na prática clínica, casos de sucesso. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Ana Maria Bastos, fundadora da empresa Descobrir Brincando, que atua em programas e serviços da primeira infância. A Ana Maria Bastos é formada na área de saúde, ela é especialista em crianças de 0 a 3 anos, infâncias do Brasil, pelo Instituto Singularidades, com aperfeiçoamento na Associação Pickler Logzi França e curso de liderança executiva na Early Childhood Development, pela Harvard University. Ana Maria Bastos, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu, Amália. Prazer estar aqui falando de matemática que é tão cara para nós. Então vamos lá. Como o brincar e contar histórias pode ajudar na recuperação das crianças internadas? Bom, eu acho que quando a gente fala do brincar, né, acho que é importante a gente começar trazendo o que que é esse brincar, né? Que brincar é esse que a gente está falando. A gente estuda muito esse começo da vida, né? Essa fase tão única de maior desenvolvimento que a gente tem, apesar dela ser uma faixa rápida, relativamente rápida, né? Ao longo da nossa vida toda, ela tem maior transformação. É o período que a gente sofre uma maior transformação. Então, o brincar, quando a gente fala do brincar, é como a criança percebe e vive o mundo, né? Como ela explora o mundo ao seu redor. A gente costuma dizer que se a criança é pequena, ela não está sendo cuidada, alimentada, trocada, tomando banho ou dormindo, ela está brincando, né? Então, é a curiosidade que é inata da criança. A gente fala que os bebês são cientistas, né? Então, eles estão sempre buscando e explorando o mundo ao seu redor. Então, esse é o que a gente entende pelo brincar, e trazendo um pouco para esse âmbito, né, como você trouxe, pode ajudar as crianças, né, que estão passando por um período de internação, por exemplo, é através desse brincar que elas vão elaborar tudo o que está acontecendo com elas, né? Então, a gente tem aí uma progressão desse brincar, então as crianças menorzinhas, desde os bebês pequenininhos de dias, eles já brincam, né? E esses recursos ela vai tendo mais ferramentas e esse brincar vai mudando, né? Vai construindo um repertório, mas ele começa desde o dia 1. Uhum. E a integração do brincar e contar histórias pode realmente complementar outras formas de tratamento mais tradicionais? Eu acredito sim, inclusive trazendo um exemplo, a gente faz parte aqui do Descobrir Brincando, a gente faz parte de uma rede chamada Urban 95, onde a gente tem uma rede que trata de temáticas da primeira infância, então é até interessante trazer. Urban 95 é como que é a cidade se apresenta para uma criança de 95 centímetros de altura, né? Então ela fala de uma pauta ampla, mobilidade urbana, qualidade do ar, urbanismo tático, programas e serviços. E é muito interessante que a gente tem contato com muitos municípios que fazem parte dessa rede, e um dos municípios que adotou já essa medida, né, e que vai muito em congruência com a pesquisa realizada aqui pela Associação Viva, em parceria com o Instituto DOR, é a prescrição no receituário. Agora, nos postos de saúde, nas UBSs de Jundiaí, da Prefeitura de Jundiaí, na saúde, o pediatra, o médico, o profissional de saúde, ele já tem no seu próprio receituário uma sugestão de indicar o brincar na natureza, o brincar em casa,
cantar, ler histórias. Então, eu acho sim que ele pode ser uma ferramenta poderosa, complementar, né? Mas pode ser um fator que potencializa os efeitos, né, de uma medicação, de uma intervenção, né, no âmbito da saúde, porque de fato é onde a criança está elaborando tudo o que acontece com ela e consegue ter ferramentas para digerir e trabalhar isso que está acontecendo com ela através do lúdico. Que mudança, né? Que boa mudança essa, né? Dessa ênfase tão grande do brincar como um processo terapêutico mesmo, né? Para a criança. Isso é muito importante. Foi uma mudança gradativa, mas a gente já teve vários avanços nesse sentido, não? Sem dúvida, inclusive trazendo aqui o Marco Legal da Primeira Infância de 2016, né, que traz o brincar como um direito, né? A gente tem o ECA anteriormente e o Marco Legal vem para legitimar, como um direito mesmo, né, de todas as crianças o direito ao brincar. Então, eu acho que cada vez mais, e como a gente fala que a primeira infância, né, esse começo da vida, os primeiros anos, é uma pauta, é uma agenda não só da educação, não só da saúde, da assistência social, é da cultura, é do orçamento, é do planejamento urbano, é do saneamento, são todas as pastas, né? E sociedade civil, poder público, poder privado. Então, é uma pauta que diz respeito a todos, né? Se a gente quer construir uma sociedade mais justa e mais saudável, começando pelo começo, né? Então, a gente já sabe, a gente já tem provas, a gente já tem ciência que comprova que qualquer investimento feito nesse começo da vida, nos primeiros anos, ele tem o maior retorno financeiro, em termos econômicos para um país, né? Então, James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, né? É um economista que vem nos provar, na linguagem, né, de números e economês, que, de fato, o investimento, quando ele é feito neste período, ele vai ter o maior ele vai ser mais efetivo, vai alcançar mais gente de maneira mais efetiva, que eu acho que é um grande objetivo da política pública, né? Queria que você falasse agora, Ana Maria, um pouquinho sobre o papel do profissional da saúde na aplicação dessas técnicas, disso que a gente está falando. Eu entendo que é um papel crucial, até porque né, o que a gente acredita, a nossa teoria de mudança no Descobrir Brincando, a gente trabalha com a primeira infância, né? Então a primeira coisa que vem à cabeça, vocês trabalham com crianças, bebês e crianças, mas na verdade não, né? A gente trabalha com os adultos que estão em relação com essas crianças, porque é através do adulto que a gente chega nessa criança. É através do fortalecimento das competências desses adultos que a gente fortalece essa relação do adulto e da criança. Isso sim é a base para o desenvolvimento integral dela, né? E aí, quando a gente está falando desse adulto, a gente está falando de adultos cuidadores, que estão ali, os adultos referência dessa criança pequena, que estão no seu âmbito nuclear, da família, e também estamos falando dos profissionais, né, que também estão aí no âmbito da saúde, da assistência, da educação, de todos, né, de todas as políticas que essas famílias acessam. Então, o profissional de saúde, ele ocupa um lugar de uma hierarquia, né? Eu acho que é muito interessante ressaltar, a gente trabalha com profissionais né, de educação infantil, da assistência social, da cultura, dos esportes e da saúde. E a gente entende que o profissional da saúde ele tem um lugar ali de respeito, né? E ele tem uma atuação junto a essa família. Eu gosto muito de trazer muito a figura desse cuidador. Quando a gente está falando de uma criança na primeira infância, a gente não pode tirar esse cuidador ali, desse adulto, desse cenário. Então, o profissional de saúde, como qualquer outro profissional, tudo que né, vai ser proposto para essa criança, como um tratamento, como intervenções, passa por uma construção de vínculo. Né? A gente fala que para haver uma aprendizagem, para haver. E tem que ter uma conexão, né? Então, tudo começa nessa conexão, né? A gente é programado, o ser humano nasce programado para se vincular ao outro ser humano. Então, esse profissional da saúde, por esse papel dele, por essa hierarquia, né? Tá ali com o receituário na mão, tá entendendo ali um tratamento, tá fazendo uma prescrição. Acho que ele tem um papel primordial de trazer essa pauta, e quando ele traz essa pauta né, para essa família, então é esse pai, essa mãe, essa avó que está escutando isso, nossa, ele está prescrevendo um brincar, ele está prescrevendo uma contação de histórias,
né? Então brincar é coisa séria, né? Livros são ferramentas poderosas. Então, acho que vem de um lugar de uma sensibilização, a princípio, já uma sensibilização e um convite a esse hábito, né, que a gente quer que esteja dentro das famílias, né, não só num contexto do hospital, que, né, que a gente espera e que seja um contexto ali provisório, mas que essa família saia com isso do consultório, do hospital, para a sua casa com essa sementinha aí plantada. Uhum. E toda essa conexão aí entre essa família é importante, inclusive, porque gera empatia e conexão emocional entre o adulto e a criança, não é? O adulto cuidador, ou terapeuta, ou professor e a criança. Claro, né, a gente entende que isso, até saindo um pouco desse contexto da primeira infância, acho que isso perpassa, né? A gente costuma dizer o afeto afeta, né? Então, quando existe de fato, né, que a gente fala dessas interações, a gente tem o nome científico para isso, interações responsivas, mas nada mais do que o olho no olho, o toque, a proximidade, né, o carinho, esse afeto, uma troca de olhar, um abraço. Então, isso tudo, né, que até parece um pouco óbvio, mas é até importante trazer, talvez, aqui esse momento que a gente atravessa, que estamos sendo atravessados pela tecnologia neste início da vida, uma tela na mão desse bebê, dessa criança pequena, e outra tela na mão desse adulto que tem esse papel fundamental de traduzir esse mundo para a criança, né? Então, esse olho no olho, esse bate-bola que a gente chama, ele é fundante, né? Então, sem isso, a criança, isso é básico para a criança. Então, a gente tem visto até hoje em dia muitos diagnósticos, atrasos de linguagem, atrasos no desenvolvimento motor. E aí, quando a gente vai investigando ali, será que a gente está dando espaço dessas interações, esse bate-bola entre adulto e criança, que é sobre empatia, é sobre essa ligação? Será que a gente está privando essas crianças? Onde estão a atenção dessas crianças e a atenção desses adultos, né? Não é só na mão das crianças, é na mão desses adultos também as telas. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito importante que a gente tem estudado bastante ultimamente. Porque tudo isso cria um ambiente assim de confiança, de segurança para a criança, não é? Claro, é a partir dessa segurança, né, que a criança ela vai ter curiosidade para experimentar o mundo. Uma criança que não está segura emocionalmente, né, e isso a gente está falando da natureza das relações que ela tem com as pessoas, né, é sobre as relações, né. Então, se ela não tem essa segurança, isso é básico, assim, é a partir daqui que ela vai ter curiosidade para explorar um objeto, que ela vai ter curiosidade para conhecer as pessoas, para interagir com as pessoas. Mas essa base, esse vínculo, essa segurança emocional é a partir da natureza das relações. Então, sem isso, nada vai acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre a contação de histórias. Como é que as histórias contadas, elas ajudam as crianças a construir resiliência diante de situações difíceis, como doenças, internações, por exemplo? Eu acho que os livros, né, eles são uma ferramenta muito poderosa, né, nas mãos, né, nessa interação entre adulto e criança, entre crianças de idades diferentes. Eu acho que ele é uma ferramenta que, além, né, da questão que a gente já sabe, de uma ampliação de vocabulário, né, um repertório que muitas vezes no livro tem ali palavras que a gente não usa no dia a dia e que essa criança está ali absorvendo tudo isso. Eu acho que ele tem um ponto bem importante, né, do que a gente está trazendo aqui, que é um fortalecimento de vínculo, né? É uma ferramenta que aproxima, diferente do celular, que está cada um no seu, da tela, que está cada um no seu universo, mas o livro é algo que aproxima, né? Então, acho que é uma ferramenta muito poderosa. E trazendo para esse contexto, né, de um contexto de um ambiente, por exemplo, um pouco mais hostil, de um hospital, de intervenções, exames, procedimentos invasivos, eu acho que tem uma questão importante. A gente tem um conceito na ciência, relativamente, né, com o avanço da tecnologia, as neurociências avançam,
de estresse, né? Então a gente tem aqui 3 tipos de estresse, e eu vou fazer esse paralelo aqui quando você traz a ferramenta do livro da contação. A gente tem um estresse que é um estresse positivo, que é um estresse que nos move, né? Então é o primeiro dia da criança na creche. Vai ser estressante? Vai ser estressante, né? Ela tá num ambiente novo, um espaço novo, crianças, adultos novos, então isso vai gerar um estresse na criança, mas é algo que é para um aprendizado, né? Para ela conseguir se relacionar, começar a primeira vez um ambiente coletivo. Então, esse é um estresse positivo. A gente sempre relaciona o estresse a algo negativo, mas tem o estresse que nos move, né? E a gente tem um outro lado da moeda, que é um estresse tóxico, né? Que é um estresse onde o sistema, né, que é uma coisa muito da ordem evolutiva do ser humano, aquele sistema nosso de luta ou fuga, né, de sobrevivência, quando ele é ativado. Então, quando algo de mais crônico e grave se apresenta ali no âmbito da criança. E eu estou fazendo esse paralelo porque um procedimento, uma internação de maior tempo, um procedimento mais invasivo, pode trazer para a criança esse alerta, né? É como se o corpo dela ficasse em alerta, né? Ela está ali no momento de adverso, né? Um momento onde o cortisol, a adrenalina dela sobe mesmo, porque é um momento ali mais hostil. E aí a gente entra com o conceito do estresse tolerável, que é muito interessante, que apesar do ambiente hostil, vamos dizer, que pode ser comparado a uma internação, alguma coisa mais invasiva, a presença desse adulto, de um adulto, ele vai ter um caráter protetivo, é como se ele fosse um escudo. Não que ele vai fazer desaparecer, né, a situação adversa, mas ele vai fazer com que a criança consiga desarmar esse estado de alarme. Então, vai muito de encontro às pesquisas, o resultado das pesquisas, né? Onde o nível de cortisol abaixou, que é o hormônio do estresse, a ocitocina, que é o hormônio da proximidade, do bem-estar, aumenta. Então, fisiologicamente, isso acontece. O livro, eu entendo que, né, nessa função aí, a contação de história é um meio, né, dessa proximidade do adulto, dele desempenhar esse, esse escudo, né, esse fator protetivo para a criança, Então você passar por aquela acredita, fase. então você acredita que a contação de histórias acaba contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e intelectual das crianças em tratamento? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acredito que os livros são né? E aí, quando eu trago a questão dos livros e contação, estamos falando realmente desde o berço, né? Então, desde esse bebê pequenininho até essa criança que já tem mais recursos para elaborar, já está no jogo simbólico do mundo da fantasia, mas eu tenho certeza que é uma ferramenta muito poderosa porque traz essa capacidade, né, de reflexão, de imaginação, de criatividade, de se transferir para uma narrativa, né? As histórias a gente sabe que para o ser humano a gente, né, eu uso muito isso como estratégia de capacitação de profissionais, né, de adultos, que a gente trabalha muito com isso. Através das histórias a gente passar mensagens, né? Isso a gente sabe que fixa muito mais, porque a gente tem, quando a gente está contando uma história, uma narrativa, a atenção do cérebro é diferente da gente estar falando sobre dados e números. Então, é uma estratégia que até a gente usa para a formação de adultos, aprendizagem de adultos. Então, na criança que ela está vivendo essa fase da fantasia, né, ela está se tornando sujeito. Então, quem eu sou, quem é o outro. E assim, e os livros apresentam temáticas, né? Incríveis, né? E a gente tem bons livros, né? A gente tem livros com boas ilustrações, boas histórias. Então, os livros vão ampliando esse mundo para a criança, né? Então, acho que eu sou muito, muito fã e a favor, e eu acho que num ambiente de internação, num ambiente da saúde, ele vai ter esse componente ainda é, que vai favorecer muito, né? Vai estar muito aliado ao tratamento e possível alta ali da criança, né? A gente vai continuar a falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Ana Maria? Mas eu te peço licença, para dar um aviso importante e nós voltaremos a conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Tá certo? Tá certo.
A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Quero ser, contando as histórias que te fazem feliz. Nós voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias. Nós estamos conversando hoje com Ana Maria Bastos, fundadora da empresa Descobrir Brincando, que atua no desenvolvimento de programas voltados à primeira infância. Ana Maria, a partir de qual idade brincar e contar histórias e uso terapêutico? Olha, eu costumo dizer que começa na barriga da mãe, né? Eu acho que o brincar e a contação de histórias, ela pode acompanhar desde o início da vida, né? Desde essa conversa e essa brincadeira com a barriga da mãe, né? Os familiares, o pai, esse núcleo familiar próximo, até o final da vida, né? Eu digo que é de 0 a 100, né? Um bom livro, e digo que um bom livro infantil é um bom livro para adultos também, né? Um livro de qualidade. Então, eu acho que é algo que a gente pode lançar a mão, né? É um recurso relativamente simples, né? Ter um livro, um acervo, e eu acho que a gente tem hoje em dia, né, tantas bibliotecas, projetos como da Associação Viva e Deixe Viver, né? Que essa contação chega até as crianças, né? No âmbito hospitalar. Então, eu acho que é só fomentar isso desde o início, e é um hábito que, né, esse hábito leitor, que eu acho que é algo que é um exercício, né, então, e muitas vezes o que eu acho interessante, que a gente pode ver até num projeto nosso das bebetecas, é que a gente consegue muitas vezes trazer esse adulto, né, e começar um hábito leitor nele através da parentalidade, né, então através da leitura de um livro com o seu filho, com o seu bebê que ainda não tem a linguagem verbal, ele começa a ver que é prazeroso, porque eu acho que tem que ser prazeroso, né, eu acho que outra coisa importante de dizer, a gente não gosta dessa, a leitura para, a gente precisa ler para isso, não, tem que ser prazeroso. Se envolve emoção, se envolve o prazer, a gente de fato vai criar um hábito. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante da gente também, esse outro aspecto. A gente está falando com a criança, com o bebê, mas a gente está falando com a família, a gente está falando com esse cuidador. Então, muitas vezes também é o convite para ele entrar nesse universo da leitura, né? A formação desse hábito leitor. E como as atividades lúdicas, como a leitura, né, podem apoiar o desenvolvimento cognitivo e motor dessas criancinhas de 0 a 3 anos? Aí a gente, quando você faz essa pergunta, me vem muito contar um pouquinho, né, desse projeto das bebetecas que foram implementadas em 2023. A gente começou lá em Recife, em equipamentos chamados Compás, que são centros de convivência, né, centros comunitários pela paz, que têm bibliotecas. E dentro dessas bibliotecas, a gente começou um trabalho eles queriam trazer as famílias de primeira infância para essas bibliotecas, e a gente fez um trabalho de formação e capacitação desses educadores que fariam esse acolhimento às famílias. E logo a gente percebeu que dentro daquele espaço grandioso da biblioteca, a gente não tinha um espaço que acolhesse esse bebê engatinhante, essa criança que está começando a andar, ou até que já está correndo, e a gente desenhou esse espaço físico, uma intervenção por design, e um espaço que a gente cercou, a gente recheou de livros, a gente recheou também, pensando em todas as dimensões de desenvolvimento da criança, né, das urgências dela, desafios motores, o jogo simbólico do faz de conta, brincadeiras de encaixe, todas as pesquisas que as crianças fazem nesse começo da vida, a gente colocou ali um ambiente que favorece isso. E, claro, os livros em ambientes convidativos para leitura. Então, e é muito bonito ver, né? Então, a princípio, quando a gente montou o espaço, e agora se escalou aqui para o município de São Paulo, junto à Secretaria Municipal de Educação, para 12 CELs, equipamentos públicos, que estão disponíveis para as famílias.
E quando a gente faz a entrega, é um espaço muito bonito, muito esteticamente, tudo ali muito pensado intencionalmente para essa faixa etária, e também para o adulto, né? Porque o adulto está ali, o bem-estar desse cuidador também, a atuação junto a esse adulto. Muitas vezes vieram essas perguntas: ah, mas com brinquedos, materiais aqui, escorregador, a criança vai pegar um livro? A gente não precisa nem responder, é só ir lá e observar. As crianças pegam livros que estão acessíveis, né? A gente faz uma disposição convidativa, então a gente vê que a criança pega esse livro, pode descer o escorregador com o livro no colo, se aproxima do seu cuidador, folheia as páginas, o bebê pode engatinhar em cima daquele livro, e é isso, é esse primeiro contato, né? Então a gente acredita muito nesse brincar livre, quando a gente fala livre, que é a partir das perguntas e da iniciativa da criança, né? Que a gente sabe, a gente acredita que ela tem isso. Então, como a gente organiza e favorece esse espaço e atua com esse adulto para mediar esse espaço, para deixar a criança fazer suas pesquisas, né? São cientistas, né? E os livros estão ali, à disposição delas. Vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios da contação de histórias para o desenvolvimento da linguagem em crianças pequenas. Estão aprendendo a falar, a se comunicar. Essa é uma questão, né, que o desenvolvimento da linguagem, ele começa, né, com a conversa, né? Então, é o adulto, como eu trouxe no outro bloco, é o adulto que vai traduzindo para esse bebê as palavras, é o bebê que aponta para uma maçã e o adulto fala: você quer a maçã? Então, é esse adulto que vai colocando em palavras, e os livros, né, a contação, a leitura, os livros, eles vão servir como uma ampliação, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente conta ali com 100, 150 palavras, né, que a gente faz uso no nosso repertório do nosso dia a dia, mas os livros, eles são uma possibilidade da gente ampliar e se transportar para outros lugares, né, se colocar em outros papéis, né? Até no contexto do adulto, quando a gente lê um bom livro, né, a gente viaja, né, a gente se transporta. E para a criança que está nesse momento da fantasia ainda, então, acho que a ampliação do vocabulário, né? Ah, mas qual a diferença de uma criança falar 100 palavras ou falar 200 palavras com 3 anos de idade? Isso é um preditivo, né, do letramento e da alfabetização dessa criança lá no início do ensino fundamental. O número de palavras que ela fala, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Eu gosto de falar que a gente não prepara a criança já é, mas se feito com afeto, com vínculos, com prazer, essa leitura ela vai, além de ampliar esse vocabulário e facilitar até né, lá na frente a alfabetização, ela também vai ampliar muito esse universo da imaginação, da criatividade, né? Hoje em dia não se fala que a competência do futuro é a criatividade, a inovação num momento que a gente sofre tantas mudanças. É na primeira infância que a gente planta essa sementinha, que a gente dá a gente inicia isso, é um processo, né? Não é algo que é lá na frente, que é um processo contínuo. E qual a importância do envolvimento sensorial, ou seja, do toque, som, movimento, nas atividades lúdicas e também na contação de histórias para essas crianças de 0 a 3 anos? A partir desses, né? A parte da arquitetura cerebral, né, nesse começo da vida, a gente começa com a construção de circuitos mais simples para circuitos mais complexos, os circuitos mais básicos, que são base para os mais complexos. E a gente fala que a criança está nesse período sensório-motor, que é através dos sentidos, dos 5 sentidos, da visão, do tato, do olfato, da audição. Então, por isso que eu trouxe a questão das telas, né, que não propiciam essas experiências sensoriais para a criança, ela é fundamental para a gente poder criar essas bases para depois a gente desenvolver circuitos mais complexos, como sentar e escrever um texto, né, quando a gente está lá na educação fundamental. Então, esse período sensório-motor, ele é fundamental e é importantíssimo que a criança tenha contato com materiais, diversas materialidades. E a contação de história, ela pode incluir muitos elementos, né?
ela pode incluir elementos, tecidos, materiais que representam aquela história, não necessariamente, né? Então a gente usa muito esses objetos que a gente chama de objetos abertos, que às vezes, muitas vezes na contação de histórias, ele pode ser utilizado, né? Uma bacia metálica, por exemplo. Ela pode virar o chapéu do príncipe, pode virar a charrete do mocinho. Então, assim, eu acho que isso tem ali um caldo, né? A contação, os livros, eles fazem parte desse repertório, desse rico repertório. Você acha que, através dessas histórias, da interação da criança com a contação de histórias, acaba fortalecendo a prática de resiliência emocional, ajuda a aceitar melhor a condição de saúde, essa criança aceitar a condição de saúde? Vou fazer de novo essa pergunta que embolou. 3, 2, 1. Nós podemos dizer, então, que essas práticas, a contação da história, acabam fortalecendo a resiliência emocional e ajudam na aceitação da condição de saúde dessa criança internada, por exemplo? Sem dúvida, né? A partir do momento que ela vai ampliando o repertório dessa criança, né? Então, através das histórias, né? A gente pode estar falando de um universo de sentimentos, né? A gente pode estar apresentando N situações onde a gente pode ajudar, né? Refletir e ajudar a criança a entender tantas, né, tantas coisas que ela está vivendo ali, que ela ainda não consegue nomear, né? É papel desse adulto, essa mediação, né? Porque a gente não sabe, né, a gente não nasce sabendo sobre as emoções, é um aprendizado. Então, os livros também são uma ferramenta muito poderosa de trazer isso, né, para a conversa, traz isso através de uma história, e a partir daí até conversar com a criança sobre, né, resgatar aquela história, resgatar um personagem. Então, acho que tem vários caminhos que a gente pode trabalhar essas emoções, né, que todos sentimos e que para a criança talvez seja um pouco mais difícil. Para nós, adultos, muitas vezes não é fácil a gente identificar, mas para a criança que ainda está conhecendo e aprendendo, eu acho que pode ser algo muito terapêutico. Uhum. Na sua opinião, o brincar permite que as crianças expressem os seus sentimentos e preocupações de forma mais leve, mais segura? Sem dúvida, né? É a linguagem deles, é como eles se expressam, é como eles exteriorizam as coisas. Basta a gente pensar, né, na psicoterapia com crianças pequenas, observando o brincar delas, né? Que a criança não senta num divã, né? Então, os profissionais da saúde, eles já usam o brincar, que é a linguagem da criança, para muitas vezes entender o que essa criança está vivendo, como ela está vivendo aquilo, como ela está expressando, através das brincadeiras que ela faz, os elementos que ela usa. Eu acho que ali, né, a gente conhece muito da criança através do brincar dela, né, que ainda talvez não tenha linguagem, recursos na linguagem para comunicar, mas a criança, através do brincar, ela já comunica, né? Uma criança que não brinca é um alerta, é um alerta. Se uma criança pequena não está brincando, é uma luz vermelha, a gente sempre fala, isso é um sinal de alerta. Com Não, certeza. não há saúde ali, né? E tem alguma ação da qual você tenha participado que privilegiou a leitura e o brincar em hospital e que foi um sucesso? Você se lembra? Olha, foi muito interessante, derivado desse projeto que eu contei da Bebeteca, que é esse espaço físico, né, permanente nos céus aqui em São Paulo, a gente fez uma ação no Hospital da Criança de Itu, foi uma parceria com o Instituto Tecendo Infâncias, onde a gente pôde levar ali basicamente um equipamento, um móvel, onde você abre e fecha, e ele está ali como uma sala de espera, onde ele traz ali elementos que favorecem esse brincar que a gente está trazendo aqui ao longo dessa conversa. Ele traz elementos de ordem motora, ele traz os materiais para o faz de conta, ele traz os livros, claramente, traz um ambiente, né? Todos os recursos, a gente abre esse armário, a gente consegue montar ali um espaço que favorece essa prática.
Então, essa família que está ali no quarto com a criança, que chega nessa sala de espera, tem ali uma almofadinha, é um espaço esteticamente bonito, tem ali uma cozinha, tem panelinhas, tem... Então, acho que é um espaço de descompressão, né? A gente fala muito dessa descompressão. E o muito interessante que a gente tem visto lá no hospital é que muitas vezes ela tem ali aquele espaço montado e elas saem com um livro de lá. O livro elas levam até o quarto. Então, acho que é algo que nem estava no nosso... Quando a gente planejou esse mobiliário ali para a sala de espera, não estava no nosso radar isso. A gente achou, vai ser esse uso quando estiverem aqui. Mas foi muito interessante observar eles levando para o quarto. É como se eles tivessem... Deixa eu levar esse universo aqui, esse lugar essa descompressão ali para o quarto, né? E ali pronto, um livro ali, entre esse cuidador que está ali na cadeira ao lado, essa criança ali, é favorecer, né? É facilitar esse comportamento. Bom, Ana Maria, nós vamos fazer mais uma pausa nessa nossa entrevista para falar um pouquinho sobre a Viva, tá certo? A gente volta depois do intervalo a conversar. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Ana Maria Bastos, fundadora da empresa Descobrir Brincando, que atua em programas e serviços da primeira infância. Ana Maria, como eu disse, você é fundadora aí da Descobrir Brincando, que é uma empresa social que atua no desenvolvimento de programas voltados para a primeira infância. Qual foi a principal motivação que te levou a criar essa empresa? Olha, foi a partir de uma experiência pessoal, a maternidade, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu vivi a maternidade em 2 universos bem distintos, e eu comecei a estudar e comecei a entender sobre esse universo infantil, sobre o desenvolvimento humano, e fiquei muito impactada. Conheci através de uma abordagem, eu tive meu filho, foi fora do Brasil, e conheci uma abordagem, chamada abordagem Pickler, que fala muito sobre o papel do adulto, né, no desenvolvimento da criança. E aliado a isso, lendo muito a respeito, eu tive contato com essa teoria, né, o artigo, o paper do James Heckman, que trazia essa teoria dele, econômica, desse investimento na primeira infância. E aí eu comecei a unir as coisas e comecei a entender que, de fato, né, e aí voltei para o Brasil em 2013, entendendo o cenário brasileiro, eu comecei a entender que o país que investe, que tem um olhar para o começo da vida, ele colhe esses frutos no presente, médio e longo prazo, né? Então, comecei a entender que eu tive, por exemplo, meu filho nasceu, eu fui para minha casa, eu tive uma pessoa da saúde foi me visitar em casa para saber se estava tudo bem. E eu achei isso tão estranho, né? Falei, nossa, e isso faz parte, é uma política pública da onde ele nasceu, que era uma cidadezinha lá na Suíça.
E eu comecei a ligar os pontos. Eu falei, então, as políticas públicas, né, o poder do Estado em apoiar, dar suporte para as famílias nesse começo da vida. E aí, quando eu volto para o Brasil em 2013, olhando a desigualdade que a gente vive, né, que uma criança, antes do nascimento, ela já pode estar numa situação de desvantagem, de desigualdade, quando ela entra na creche, não dá para ignorar esse dado. Eu decidi que eu ia empreender nessa área, em apoiar e fortalecer esses cuidadores, né? Especialmente nesse nicho de famílias de baixa renda, de famílias em situação de adversidade, porque eu acho que é o melhor investimento. Eu acho não, né? Acho que já é a ciência já mostra para a gente, tem muitos atores envolvidos hoje em dia, o Brasil está caminhando em termos de políticas públicas, que é realmente o melhor investimento, é prevenção, né? Eu acho que é um conceito de prevenção. Então, vocês focam na capacitação de adultos que interagem com crianças de 0 a 3 anos de idade. É isso? E que tipo de cursos ou orientações vocês acabam dando para esses adultos? A gente atua de diversas formas, né? Principalmente, né, com os adultos, então sejam com os profissionais, a saúde, assistência, educação, sejam diretamente com os pais, em grupos, né, em serviços de parentalidade. Então a gente atua de diversas maneiras. A gente, por exemplo, já fez e estamos fazendo atualmente uma capacitação de nível nacional junto a profissionais de um programa que a gente tem, o programa Criança Feliz, que ele está sendo reordenado e está entrando no SUAS, né, na política da assistência social. Então, todas as famílias que recebem visitação domiciliar com crianças na primeira infância, a gente está fazendo essa capacitação nessa escala, né, que é uma escala nacional, uma escala, né, o Brasil, ele é continental, né, então é um desafio muito grande. A gente atua com esses intervenções por espaço, sempre focado nesse adulto. Como que a gente dá ferramentas para esse adulto, para ele poder né, para ele ter esse papel protetivo e tão essencial no desenvolvimento das crianças, sejam direto com os pais ou com os profissionais. Então, a gente tem aí uma diversidade de intervenções, ações, programas, mas o foco é o adulto. Uhum. E Ana Maria, você, como eu falei aqui, você é membro também da Rede Pickler Brasil, que é uma organização que promove os princípios e a abordagem pedagógica desenvolvida pela médica húngara Amy Pickler, que você citou, cuja metodologia é focada no desenvolvimento infantil, com ênfase no respeito à autonomia da criança em um ambiente de cuidados e vínculos afetivos seguros. Fala um pouquinho sobre os fundamentos dessa abordagem para a gente e por que você se interessou por ela quando você estava morando fora. Essa abordagem, a abordagem Pickler, ela vem da saúde, né, como você mencionou, de uma pediatra da época pós-guerra, né, então num outro contexto social, num outro tempo, mas eu acho que ela é muito atual, porque ela traz princípios, né, e não é sobre algo que você vai copiar e trazer, mas como você adapta, né, a cultura, né, a nossa cultura, num outro momento, né, historicamente, cultural, social, e eu acho que a abordagem, como essência dela, e para mim, como, né, na minha experiência como mãe na maternidade, ela me fez enxergar a criança, enxergar o bebê pequenininho, de um dia, de um outro jeito, com um novo olhar. Então é uma expressão que a gente usa bastante, a gente já desenvolveu um jogo chamado Novo Olhar, de trabalho com adultos, que é você enxergar essa criança já capaz, já ativa, competente, desde o seu dia zero. E eu acho que isso é uma mudança de chave, que a partir do momento que você enxerga essa criança desse lugar, mesmo uma criança que é totalmente dependente do adulto, né? Se a gente for pensar um bebê humano, ele não sobrevive sem um adulto, né? Mas a gente a gente conseguir diferenciar uma linha tênue entre dependência e passividade. O bebê humano, ele é extremamente dependente, mas ele não é passivo. Nunca. Ele já é, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito nesse exercício da maternidade, que não é um exercício fácil, né? São muitos aprendizados, de enxergar, né, a potência deles. E, a partir disso, as suas interações, né? Então, de desenvolver uma relação autêntica, de respeito, de confiança, né? Então,
Não é porque é uma criança pequena que a gente, né, às vezes existe essa crença, ah, mas é um bebê, ele não vai lembrar, mas ele ainda não entende. Não, não, ele já é, né? Então, eu acho que a abordagem traz ferramentas para a gente desenvolver esse olhar. Então, tem também um fundamento bem importante, que é o desenvolvimento motor. Então, através desse olhar de competência da criança, a gente acreditar e confiar nela, a gente não antecipa posturas, a gente olha para o que ela já faz e não para o que ela ainda não faz, né? Uma coisa muito comum. Ah, ele ainda não engatinha, ele ainda não anda, ele ainda não fala. E sem Não, querer antecipar isso, né? Cada fase é uma fase. cada E fase é uma depende de cada fase. criança, né? É muito individual. Exatamente. Então, é esse que não é fácil, não é simples. A gente vive imerso num discurso da pressa, do quanto antes melhor, quanto mais melhor. Não é fácil a gente ter esse olhar, mas é extremamente prazeroso quando você consegue enxergar isso. E o tempo da criança, que não é o nosso tempo, né? Então, é um presente tanto para a criança como para o adulto. Eu digo que a abordagem Pickler não é sobre a relação só do adulto com a criança, mas é como uma relação entre adultos, é sobre relações, né? Então, eu acho que é algo, quem tiver interesse, né? Tem o site da Rede Pickler Brasil, é uma comunidade que se junta para disseminar o conhecimento, bibliografias, tradução de livros, eventos. Eu era até um pouco mais atuante lá nas ações. Agora ainda faço parte, claro, mas não estou tão atuante. Mas eu indico, né, o site para quem quiser saber mais sobre. Tem vários livros. E a abordagem está chegando na educação, está chegando na saúde. Espero que ela se alastre aí pelo Brasil inteiro. E para terminar essa nossa conversa, que está super interessante, mas o nosso tempo está chegando ao fim, uma última pergunta. De que maneiras nós podemos ampliar o uso do brincar e da contação de histórias como ferramentas poderosas na área da saúde? Só é um resumo de tudo isso que a gente falou. Eu acho que, por exemplo, né, esse estudo, né, promovido aí pelo Instituto DOR, pela Associação Viva, Deixe Viver, eu acho que isso é de extremo impacto, porque a gente traz a ciência, né? Hoje em dia tudo tem que ser baseado em evidências científicas, né? Para a gente poder pensar em políticas públicas, para escalar, né? A gente tem que ter esse respaldo científico. Então, eu acho que um estudo como esses, por exemplo, e a comunicação disso, né? As pessoas, não basta só fazer o estudo e ficar na academia. Tem que ter uma tradução da academia para a prática, para o profissional da ponta, que, por exemplo, lá em Jundiaí tem um formulário que está lá, brincar, ele não precisa nem lembrar, né? Ele está ali, no receituário dele. Eu acho que é um movimento que, a partir das evidências da academia, acho que todo mundo se junta nisso. É a academia que traz isso de maneira robusta, num ensaio, num artigo, numa pesquisa científica, e a gente comunicar isso, fazer isso chegar até a ponta, né? Eu acho que esse conhecimento, levar isso, democratizar esse conhecimento e traduzi-lo também lá para os profissionais da ponta, eu acho que é a melhor maneira da gente escalar isso, né? Se pensar em termos de política pública é algo que pode atingir muita gente, né? Não é nada tão complexo. Então, acho que são coisas muito possíveis, né? Desde que haja essa disseminação mesmo, essa sensibilização. Muito obrigada, Ana Maria Bastos, pela entrevista. Foi um prazer te receber no nosso programa. Obrigada. Obrigada, gente. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual esta entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.